quero já começar com os convidados aqui. Vamos lá, começar com o primeiro convidado. Chega mais. Grande José. Tudo bem, José? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Bom, José da Pamplona, daqui a pouco ele se apresenta. Eu vou trazer mais um convidado aqui, porque a gente fica com a sala bem completa. Grande André, boa noite. Tudo bem, amigo? Olá, boa noite, Romualdo. Tudo jóia? Tudo jóia. Boa noite, pessoal. Muito bem acompanhado aqui. O André e o José são da Pamplona, grandes parceiros nossos aqui que assessoram a nossa empresa, tanto na parte de projeto, PMO, quanto também no planejamento estratégico. Aliás, a gente estava recém fazendo o nosso planejamento estratégico, que o José acompanhou de ponta a ponta, né, José? E inclusive teve no nosso kickoff, falou um pouco lá para o nosso time que foi feito de trabalho aí nos últimos meses. O nosso amigo Ricardo Pamplona talvez consiga chegar. Vamos torcer. Se a chuva deixar, né, André? Quem sabe o Pamplona participa aqui com a gente, né? Exato. Bom, eu acho que a gente já pode começar aqui falando um pouco da Pamplona. Para quem não conhece a Pamplona, acho que vai ser bacana vocês falarem um pouco aí. José ou André, quem vai aí apresentar? Só me direciona que eu já... Vamos colocar aqui. Posso colocar a apresentação aqui, José? Pode. Eu já compartilho aqui com todo mundo. Legal. Bom, o pessoal tá chegando, eu vou continuar aqui até o pessoal chegar por aí. Tem uma galera chegando aí. A gente vai trocando ideia até o pessoal chegar. Lembrando que hoje a gente vai falar sobre gestão de projetos, metodologias ágeis e Scrum dentro do CRM Bitrix 24. Tá chovendo demais lá fora, tá até me confundindo aqui. Eu espero que esteja todo mundo bem que tá por aí. Uma noite, aliás, fez muito calor aqui em Joinville nos últimos dias, tinha essa previsão aí de chuva e de frio, né? Mas não precisava ser justamente agora, na hora do nosso webinar. Vai lá, amigos, tá com vocês aí. Então vamos lá. Bem, a Pamplona Consultoria é uma empresa, né, especializada em gestão de times de alta performance, PMO, mudanças organizacionais. A gente também faz a parte de gestão estratégica, assim como o Romualdo já apresentou, né? Ela é uma empresa focada em execução de projetos, né? A gente sempre procura trabalhar no formato de projetos, utilizando as melhores práticas aí de gerenciamento de projetos, né? André, quer complementar alguma coisa? Não, Zé, tá excelente. Tá. Nós, só complementando o que o Jacomini está comentando, tanto nós sócios quanto os parceiros são pessoas assim que têm conhecimento bastante sênior em relação a essas áreas de especialidade, e a gente procura com muito foco no cliente, com muita agregação de valor, está auxiliando o cliente a construir um processo de alta performance, entregando mais valor e contribuindo, né, para a geração de receita e para a satisfação dos clientes do cliente. Bacana. Pode seguir, Zé. Eu até vou dar um depoimento aqui antes do José seguir. O ano passado a gente, aqui na CRM Think, a gente tinha um volume grande de projeto e a gente entendeu que a gente precisava reestruturar a nossa forma de conduzir projeto. Primeira pessoa que veio na minha mente foi a Pamplona, direto. Eu já liguei, veio o Jacomini e o Ricardo Pamplona aqui, a gente conversou. Naquele dia a gente já fechou um trabalho e desde então a gente deu alguns passos bem importantes na estruturação. Todas as empresas de serviço, elas estão sujeitas em algum momento a ter que rever, né, o teu projeto, o teu modelo de projeto, de entrega, né? Então foi um momento que a gente chegou e a gente ficou bem feliz em ser assessorado e continuamos sendo assessorado pela Pamplona, porque a gente entendeu que precisava acelerar e trazer alguém que já tinha expertise, que já tinha boa prática de mercado. Então, realmente contar com a Pamplona me deixa muito satisfeito. E além disso,
né? São pessoas que eu já conheço de outros trabalhos. O próprio Ricardo Pamplona, a gente trabalhou em vários projetos juntos de DataSul, depois de TOTOS e tudo mais, e é muito bacana e nos traz uma grande segurança. Então aqui, só para fechar esse assunto, né, em relação à empresa, por isso que eu fiz questão de convidar vocês para vir aqui compartilhar com a gente boa parte do que vocês entregaram para a gente aqui como parceiro, né? E até o Jacomini, como está bastante no nosso dia a dia aqui, que já tem respirado o Bittrex, eu acho que a gente vai conseguir juntar os dois temas e entregar para quem está nos acompanhando aí. Ah, bacana. Legal, Romualdo. Grato pelo manifesto. Então, a princípio, o time que ia compor essa mesa aqui, né, era com o Ricardo Pamplona, o André e eu. O Pamplona, infelizmente, está com problemas de conexão, então, quem sabe, no decorrer da apresentação, ele consegue aparecer por aí. Tá? Então, nosso propósito hoje é falar um pouquinho de gerenciamento de projetos, né, e em uma segunda parte falando das metodologias ágeis. Então, vamos lá, André. Vamos lá, perfeito. Então, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a escola de projetos, né? Pouquinho antes de falar, eu só quero dar um conhecimento breve da minha experiência em projetos. Eu trabalho mais de 30 anos com projetos, eu sempre estive à frente de iniciativas de projetos. Quando eu era funcionário de companhia multinacional, trabalhei quase 20 anos na Bung, e já agora mais de 13 anos fazendo consultoria. Sempre desenvolvemos consultoria através de projetos, então tenho muito mais de 10 mil horas em experiência de projetos de diversos tipos, né? E falando um pouco da gestão de projetos, né? Por que é tão importante gerenciar projetos, né, gente? Porque a questão do projeto, os projetos, eles surgem por diversas necessidades. Normalmente, né, as empresas, ao desenvolver os seus negócios, ao desenvolver o seu mercado, ao atender melhor os seus clientes, elas desenvolvem projetos. Então, eles nascem das mais diversas origens. Nós temos projetos de origem de inovação, de desenvolvimento de produto, de tecnologia, né, de software. Nós temos projetos de empreendimentos, de edificações, né, que estão envolvendo negócios. Então, eles podem ter as mais diversas origens, né? E a boa prática, né, é que as empresas bem estruturadas tenham um funil de projetos, onde elas vão analisar as ideias, né? Vão analisar em relação ao quê? Vão analisar em relação ao propósito, né? A visão delas, ao mercado que elas estão atuando, a viabilidade orçamentária. Então, se analisa em relação aos aspectos que são relevantes para a organização, né? E aí, de acordo com os critérios de cada organização, com os critérios estratégicos, né, de negócio e de viabilidade econômica, os projetos são aprovados. E esses projetos aprovados, então, são priorizados por ordem de importância, até de fato virarem um projeto, né? Então, pode passar, Zé. Então, a organização de um bom funil de projetos e de um bom gerenciamento do ciclo de vida desses projetos é fundamental para que você tenha uma boa gestão sobre o projeto e sobre o seu negócio, né?
Então, isso passa por um planejamento integrado, né? Então, assim, aquele funil, ó, é justamente essa etapa que nós estamos vendo aqui de planejamento integrado, onde você tem essas etapas de qualificação, de legitimação das suas ideias que vão virar, de fato, projetos, né? Porque a partir do momento que uma ideia foi aprovada e a gente vai começar a realizar algo, né? Então aquilo vai se tornar um projeto. E aí nós temos o ciclo de vida do projeto, né? Onde a gente passa aí por um planejamento, por uma concepção, por um detalhamento. Muitas vezes, dependendo do tipo do projeto, a gente pode ter compras, né? Temos que fazer aquisições para poder fazer ele acontecer. Depois nós temos todo um controle do que está sendo realizado. Aqui no slide, né? Está se tratando de controle da obra, mas pode ser controle da execução de qualquer coisa que seja o objetivo do projeto, né? Então eu vou trabalhar, por exemplo, o controle da construção do software, se eu estiver tratando de um projeto de tecnologia. Eu vou tratar do controle de um projeto de desenvolvimento de um mínimo produto viável, se eu estiver tratando da construção de um produto, né? E aí também, de fato, na sequência, eu devo fazer uma operação assistida para ver até que ponto aquilo que eu estou construindo vai atender aquele objetivo aqui se desejava, né? Até que eu chegue num ponto onde eu consigo entregar aquilo que ficou definido nos meus objetivos, né? E que eles tenham atendido, né, esses objetivos. E eu tenho daí um encerramento, né? E aí aquele desenvolvimento se encerra, né? E aquilo passa a fazer parte daí então de um processo, né? Então esse é basicamente o ciclo de vida de um projeto e por onde a gente passa por todas essas fases. E é muito importante que a gente tenha um planejamento, um bom monitoramento e controle, uma boa disciplina de execução e faça um bom encerramento, onde a gente avalie, né, como foi a nossa curva de aprendizado, o que deu certo, o que não deu tão certo, que precisa ser aprimorado para as próximas vezes, né? Pode seguir, Zé. Então, aprofundando um pouco mais essa questão do gerenciamento de projetos, a gente faz um gerenciamento de integração, né? A principal função de um bom gestor de projetos é fazer um gerenciamento da integração. E qual que é a integração? É a integração dos elementos do projeto. Então, nós temos aqui uma representação dos elementos do projeto. Então, assim, um elemento importante, né? Escopo, onde a gente tem lá a delimitação do projeto, a gente tem a delimitação dos objetivos do projeto, né? Onde é muito importante que a gente tenha objetivos claros, né? Objetivos SMART, específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e dentro de um tempo possível de realização, né? Depois, eu tenho que fazer a gestão do time, né, gente? Então, como é importante fazer uma boa gestão do time, né? Desde a escolha do time, né? Eu tenho que ter um time multidisciplinar que atenda as dimensões, a necessidade do projeto, né? E aí, uma vez que eu tenho um bom time, eu tenho que fazer um gerenciamento de expectativas com eles, né? Ao longo de todo o desenvolver do projeto. Eu preciso também, né, tomar muito cuidado, né, de fazer um bom gerenciamento das partes interessadas, né, que são os clientes, que são os fornecedores, né? Por quê?
porque é preciso, aqui entra outro elemento, que haja um excelente entendimento do que nós vamos fazer e do como nós vamos controlar o processo de desenvolvimento do projeto ao longo do ciclo de vida desse projeto, para que a gente garanta uma boa comunicação, para que a gente garanta uma boa qualidade dentro de um tempo, respeitando o orçamento que ficou estabelecido, né? E gerenciando dessa forma os riscos do projeto, né? Porque se eu não fizer um bom gerenciamento da minha equipe, das minhas partes interessadas e dos meus recursos humanos em cima dos objetivos do projeto, eu estou correndo riscos desnecessários, né? Então é muito importante que a gente desenvolva habilidades de gestão de pessoas e de gestão de processos e também um entendimento de gestão tecnológica para que a gente consiga combinar isso e faça um bom gerenciamento de integração. Pode seguir, Zé. André, você me permite? Oi? Fala, aqui, querido. Trouxe o José aí também, porque esses elementos que você trouxe aí em relação a projeto, né, até já para abrindo aqui para o pessoal trazer dúvidas, quando a gente pensou nesse bate-papo, né, a gente quis trazer não somente seguir diretamente falando de metodologias ágeis, mas conceituar projeto. Talvez eu até não falei isso lá no começo. Por isso que é muito importante nessa tua fala, porque é importante conhecer os elementos dos projetos, né, de um projeto, e a importância que ele tem e como eles se conectam, né, porque se você não tem esse conhecimento, você de certa forma pode errar, inclusive na escolha da ferramenta adequada, do profissional adequado e dos passos adequados que você vai estar no projeto. Tô correto? Eu trouxe o José aqui comigo, porque quando a gente pensou nisso, né, José? A gente pensou muito nesses elementos, né? Isso, corretíssimo, isso. Romualdo. Tá correto, mesmo. Nesse caso, né, quando a gente foi entender o cenário atual, né, dentro da CRM Think, a gente olhou muito para alguns fatores, né, que eram principalmente as partes interessadas, que também linka muito com a comunicação, né, como tu vai comunicar as partes, né, definição do escopo era algo que a gente entendeu também que precisava ser melhor trabalhado. Então, às vezes, um outro item desse, né, que são as áreas de gerência do gerenciamento de projetos, ela não estando bem analisada, bem aprofundada, né, pode gerar um impacto muito grande na entrega, né, e era isso que a gente observou. Aqui, inclusive, né, em relação a, por exemplo, se o projeto envolve muito a questão aquisições, por exemplo, pode ser que nós tenhamos que fazer um movimento bem antecipado em relação a desenvolvimento de fornecedores, em relação à aquisição antecipada de materiais, porque muitas vezes isso pode sabotar, isso é um risco, isso pode sabotar o seu projeto, né? Outra coisa, eu gerenciar a minha equipe, mas eu não gerenciar as partes interessadas, os investidores, né, os acionistas, o cliente, né? Então eu preciso fazer uma gestão, entender quem são todas essas partes interessadas e até é importante conhecer, saber do comportamento delas, da expectativa delas e fazer uma boa comunicação. Uma comunicação multinível, uma comunicação onde você faz comunicação lateral, você faz comunicação para baixo e você faz comunicação para cima também, né? Para garantir de verdade assim que existe uma compreensão de todas as partes envolvidas do que está acontecendo e de que as coisas estão correndo de acordo com aquilo que se deseja em relação a tempo, a qualidade, a custos, né? E bom, eu vou deixar também, o André seguir aí, ou desculpa, ou Jacomini. Então, só lembrando, né, que tudo isso aqui não é algo que já vem sendo estudado há muito tempo, né, pelo PMI,
onde todas essas áreas de gerenciamento elas estão muito bem descritas, né, no PMBOK, que é o livro onde a Bíblia, que a gente chama, né, a Bíblia de Gerenciamento de Projetos. Então, tudo isso está muito embasado e eles falam muito bem as boas práticas de como conduzir cada área dessas, né, de gerenciamento. Sim. Então, não isso aqui é algo que já vem há muitos anos sendo estudado, analisado, né, e implementado. A escola de gerenciamento de projetos, Romualdo, é uma escola, ela é bem clássica, ela se confunde com a escola da administração, né? Sim. Então, o PMBOK é o Project Management Body of Knowledge, né? Book é a tradução, né? Ele trata de todas essas boas práticas que foram sendo observadas ao longo das décadas, né? Com os erros e com os acertos em gerenciamento de projetos, né? E nós, todos os gestores certificados pelo PMI, né? E também quem se acaba enveredando pela administração na academia, estuda isso profundamente. Na sequência, a gente vai falar um pouco sobre fatores críticos de sucesso, e até eu estou trazendo um extrato de uma pesquisa científica que eu fiz na área, que ficou muito interessante, né? E que é um legado aí que eu deixo para a academia de Já vou liberar ciências. aqui, André, para você seguir, inclusive, porque eu e o Jacomini saímos aqui. Eu já vou convidar a galera aqui para fazer perguntas. Já tem pergunta que eu vou deixar para você. E eu também quero deixar claro que a nossa ideia aqui não é ir profundamente em todas as áreas, mas que Perfeito. a gente tentou trazer aqui para deixar todo mundo equalizado dentro da mesma régua, para que depois, quando a gente avançar, todo mundo entenda aonde a gente vai chegar lá depois, tá? É isso, né, José? Aqui... Vamos deixar o André seguir aqui. Eu vou deixar uma pergunta aqui já para você, tá, André? Do Sim. Jonas, nosso parceiro. Jonas. Então o Jonas está perguntando aqui: todas essas disciplinas técnicas fazem com que se tenham acabativas e não somente iniciativas. É verdade. Quando a gente está definindo um escopo e um objetivo bem delimitado, gente, a gente está em cima desse escopo, a gente reúne um time e a gente faz uma boa gestão do tempo, da qualidade e da comunicação. A gente faz com que o time tenha acabativa, né? Porque não adianta também a gente... existe uma velha máxima na área de projetos e gestão de mudanças, que você ter objetivos bem claros e delimitados é mais importante do que ter planos perfeitos, né? O objetivo claro e delimitado e bem compartilhado com o time é o que vai fazer você fazer uma boa entrega. Depois você tem que trabalhar o time, as expectativas e o foco deles, para de fato a gente conseguir entregar o que a gente se comprometeu no tempo, né? E aí, claro, tem uma série de cuidados que nós vamos falar na sequência, né? Mas isso tudo vai sendo gerenciado. Tem muitas coisas que a gente aprende, gente, nessa escola de gestão de projetos, da ciência, da técnica, mas tem coisas, gente, que a gente aprende com a vida, com o trato com as pessoas, né? Que são os soft skills, que são as habilidades de gestão de conflito, que elas vão existir, as habilidades de comunicação, de gestão de pessoa, de entender cada indivíduo na tua equipe e saber entrar em sintonia com esse indivíduo e gerar aquele sentimento de missão dada e missão cumprida. Mas vamos seguindo aqui. Vamos falar um pouco aqui agora das características de um projeto. Como o Romualdo comentou, né? Nós vamos falar um pouco do que é um projeto. Um projeto, ele é diferente de um processo, né?
Por quê? O projeto é único. Ele é uma coisa que tem início, meio e fim, ele tem um conjunto de objetivos único, né? Muitos objetivos não é bom que temos poucos objetivos, aquela regra de ouro de ter de 3 a 5 objetivos, é bacana, não deve passar disso, porque senão, como o nosso amigo comentou, a gente não vai ter acabativa, é preciso deixar o time focado. Então, assim, ó, o projeto tem um início e um fim definido. Então, a gente tem, assim, um cronograma, tem objetivos definidos. Outra coisa, ele é progressivo. Então, assim, é uma turma que se reúne para trabalhar num assunto, ela foi escolhida a dedo e ela vai desenvolver o projeto, né? Muitos times são montados para atender às necessidades do objetivo do projeto, né? Então, isso acaba criando uma energia progressiva, onde você vai ter a etapa do time se conhecer, efetivamente virar um time em sintonia, e aí então tá bem aquecido para fazer a coisa acontecer e entregar, né? O que precisa. Ele tem também limitação de recursos, a gente tem um orçamento para fazer os objetivos do projeto acontecerem, né? E tem que ter objetivo claro e viável, tem que ser objetivo SMART, né? Específico, mensurável, atingível, relevante e dentro de um tempo delimitado. Vamos seguindo. Falando um pouco mais desses termos, dessa terminologia de projetos, né? Nós temos aqui um pouco alguns conceitos que podem se confundir, né? Então, assim, vamos ao primeiro, portfólio. O que é o portfólio, gente? O portfólio é o conjunto de todos os projetos de uma organização ou dos programas, né? E outras iniciativas, tá? Que são o que a empresa vai fazer para, de fato, alcançar os objetivos estratégicos dela. Então, quando eu estou falando de portfólio, eu estou falando do todo. É tudo que a empresa pensou. De projeto, de programa, de iniciativa, né? Para fazer com que a visão dela seja atingida. E o programa? Bom, o programa já é um nível abaixo. Não é necessariamente todo o portfólio da empresa, mas é uma determinada iniciativa que vai atingir uma determinada necessidade. Então, assim, ó, nós temos programas, por exemplo, de inovação nas empresas para trabalhar com o fomento de projetos inovadores, para desenvolvimento de produtos ou até de serviços, né? Ou até de produto e serviço relacionado, né? Onde você vai incentivar projetos de inovação, né? Para a empresa se tornar mais inovadora. Você pode ter um programa de projetos de melhoria, onde você trabalha times de melhoria, times de Kaizen, para desenvolver iniciativas de melhoria através de times de melhoria, CCQs, né? Então, isso são programas, né? Ou posso até trazer essa visão também para a área de tecnologia. Então, assim, ó, nós temos um programa. O que é um programa de computador? Né? Um software. Ele muitas vezes é um conjunto de módulos, onde cada um daqueles módulos ele foi um projeto, né? E o conjunto de projetos com aquele fim de construir aquela solução, por exemplo, como o Bitrix, é um programa, né? Exemplificando. E aí você tem os projetos em si, que aí são a unidade, né? A menor unidade, que é um empreendimento temporário que cria um produto ou um serviço, né? Ou um resultado único bem delimitado, né? Então é uma questão ali que está bem
no caso, é delimitada no tempo e tem um objetivo único, tá? E a diferença para processos? Vamos dar uma olhada aqui na sequência. O que diferencia um projeto de um processo, que é uma outra dúvida que o pessoal tem, né? Então, assim, ó, existem critérios diferenciadores dos dois, né? Por exemplo, o número de execuções ou repetições, o resultado, né? O orçamento, a repetibilidade deles, a duração que eles têm, os indicadores, né? As áreas envolvidas, a complexidade deles. Então, assim, por exemplo, o número de execuções do processo, um processo numa empresa, ele é sempre repetido, né, gente? Né? Um processo, ele é uma coisa que você repete para produzir sempre o mesmo resultado, né? Para produzir sempre o mesmo produto, um produto de linha, por exemplo, ou um serviço que você entrega. O projeto não, né, gente? O projeto, ele é único. Então, assim, eu faço uma coisa que tem início, meio e fim, né? Então, por isso que o resultado no processo, ele é conhecido, e no projeto, ele é incerto. Não é à toa que quando a gente vai estudar as escolas aí de inovação, né, as escolas sempre comentam que um dos maiores cuidados que a gente tem que tomar, né, em projetos de inovação é essa gestão de resultado, gestão de orçamento, gestão de tempo. Por quê? Porque as coisas, quando você está criando, você não tem uma boa delimitação do ambiente. As coisas não estão definidas. Não é como um processo produtivo ou administrativo bem delineado que você repete. Você está criando uma coisa nova. Então, assim, ó, o resultado é incerto e o conjunto de incertezas pode gerar dúvidas, e isso vai alongando a sua capacidade de fazer as entregas, vai dragando o seu orçamento, né? E acaba gerando, assim, um volume grande de improdutividade, né? Então, por isso que é muito importante fazer gestão de projetos, né? Porque os projetos, eles são únicos, o resultado, né, pode ser incerto, o orçamento, os orçamentos são específicos, né? A repetibilidade, ele não se repete, ele é único, né? Claro, pode até ser que numa outra empresa, duas empresas distintas tenham ideia de atacar uma mesma oportunidade de projeto, mas elas vão ser únicas, né? A duração de um projeto, normalmente ela é mais longa, né, gente? É uma coisa assim que, como não está delimitada, você leva mais tempo para fazer criação. Então, ela é mais longo. O processo, quando o processo está delimitado, as coisas já são desenhadas em processo para dar fluxo, para dar resultado rápido. Então, assim, o processo é muito mais produtivo, então a duração é muito menor, né? Os indicadores do processo, então, normalmente, eles são conhecidos. No projeto, não são conhecidos. A partir do aprendizado ao longo do projeto é que você vai melhorando o conhecimento do que você tem que controlar. Você trabalha mais as dimensões de tempo, de objetivo e de custo, né? Tempo, custo, objetivo, qualidade, são essas questões que a gente acaba gerenciando em relação a indicadores, mas tem muitas variáveis de projeto que, no primeiro momento, quando você define o escopo, o objetivo, você não tem clareza de todos os indicadores que você poderia controlar. As áreas envolvidas, né? Normalmente nós temos mais áreas envolvidas e até pessoas de cadeia de valor externas, né?
que estão envolvidas, então isso dá mais complexidade, né? E aí, assim, ó, essa complexidade no processo ela é mais delimitada, no projeto é inovação, o estado da arte, onde você vai ter que estar olhando muito mais atentamente o que está acontecendo ao longo do tempo, porque coisas podem fugir ao seu controle e você vai precisar se desdobrar para conseguir contornar as pedras no meio do caminho, tá? Muito bem. Vamos seguindo, né? Falando ainda desse gerenciamento de projetos, então, os elementos, como eu comentei com vocês, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, que são aspectos que um interfere no outro e que se a gente, como gestor de projeto, não tomar cuidado, a gente pode ter uma infelicidade muito grande, né? Pode ter um resultado negativo muito grande, é a questão do escopo, é a questão do gerenciamento do tempo, né? E a questão do custo, né? E do esforço que vão, e claro, que vão constituir a qualidade também, né? Então, que a qualidade aqui é fazer certo da primeira vez, né? Evitar ao máximo o retrabalho, eu de fato assim consegui garantir as entregas que eu planejei. Coisas que podem nos sabotar, né? E a gente conhece isso, né? Por exemplo, em projetos de tecnologia, nós combinamos um escopo de uma solução de software e aí o cliente traz outras coisas não previstas, né? E isso sabota, né? Vai sabotar o desenvolvimento no tempo, né? Pode sabotar o custo também, certo? E então, assim, são coisas que acabam uma interferindo na outra. Então, ter um cuidado muito bom com o gerenciamento de expectativa, objetivo é importante. O escopo é fundamental, fazer um bom controle. Outra coisa eu ser realista, eu fazer um bom gerenciamento de equipe, de tempo, né? De fato vai dar para eu fazer. Eu também olhar se existe dependência das atividades e o que precisa acontecer, em que ordem, também é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado para garantir quando a gente vai entregar, né? E aí também a questão do tempo, né? E a questão do custo, né? Então, assim, e a questão do custo, né? Ela tá bem dimensionada, eu tenho um recurso para fazer isso acontecer, isso foi bem valorizado, né? Isso vai garantir o atendimento de todas as expectativas e fazer uma boa gestão disso ao longo do caminho, para que você não corra o risco de fazer um projeto que você gaste mais do que o esperado, né? Isso é também fundamental, né? Eu tive a oportunidade de ver uma gestão fantástica, né? Na BMW, onde o case deles da fábrica de Araquari, eles conseguiram, através de metodologias, né, ágeis e enxutas, fazer a construção da fábrica na metade do tempo com a metade do orçamento planejado. Então, isso é uma coisa bacana, né, quando a gente consegue gerar esse tipo de satisfação, né? Vamos seguindo na sequência. Aliás, alguém tem alguma pergunta? Se quiserem perguntar algo, podem ficar à vontade. Voltamos aqui sim, André, já tem perguntas aqui. Deixa eu trazer mais uma pergunta do Jonas, mega participativo aqui, ó. Tá aqui para você responder. Ele está perguntando se pode considerar que uma mudança de melhoria precisa ser tratada como um projeto, se ela tiver 2 ou mais envolvidos ou mais de uma área e uma duração de trabalho igual ou maior que uma semana. Boa pergunta. Obrigado, Jonas. Sim, Jonas. Sim.
você deveria tratá-la como um projeto de melhoria, amigo. Inclusive, você deveria organizar isso dentro do seu negócio, né? Onde é muito, muito bom quando você tem melhores práticas ou boas práticas nessa área, onde você tem organizado, né, um formulário, você tem organizado um caminho metodológico, você ensina a equipe a fazer uso de ferramentas adequadas para eles conseguirem gerar o melhor conhecimento, o melhor aprendizado, construir o melhor plano de solução, né? E depois também, de fato, botar para rodar, fazer acontecer, testar, validar com a equipe, ter o aprendizado do projeto, celebrar, né, o resultado, o atingimento do objetivo. Sim, com certeza. Não precisa necessariamente ter a complexidade ou o cuidado de um projeto complexo, mas isso deve ser tratado como um projeto de melhoria pela organização. É muito bacana quando você tem uma boa padronização desses modelos de gestão de projetos de melhoria e você orienta os seus times dentro dessa padronização, você faz eles trabalharem da forma metodologicamente adequada, usando um PDCA, utilizando ferramentas que façam sentido, que eles tenham isso documentado. Depois você vai criando um histórico de todas as melhorias, né, que a empresa desenvolveu, e você, em cima disso, consegue construir um histórico bacana, você consegue construir um aprendizado, e você também consegue desenvolver melhores práticas de cultura de melhoria contínua, tá? Muito bom. Na qual é a minha especialidade, inclusive, né, gente? É uma área que eu adoro, né? Muito bom. Complementar alguma coisa, José? Não. A princípio é isso mesmo. Eu acho que toda mudança ela é bem-vinda, né? Só que ela tem que ser tratada com cuidado para não interferir no projeto em execução, porque o projeto em execução ele tem o escopo já definido, né? Então, só tomar esse cuidado, sempre abrir uma nova frente para essas questões de alterações, né? Mas sempre com foco de que elas são bem-vindas. Só cuidar, porque isso pode interferir depois na expectativa de entrega do cliente. Então, ele tem que saber que aquilo que ele comprou está sendo entregue e vai ser também tratado as melhorias, né, na sequência. É sempre bom passar essa visão para o cliente e deixar mais claro, né? Romualdo, como que a gente está de tempo, cara? Então, a gente já está bem acelerado aqui em relação ao tempo. A gente já está com 45 minutos e a gente precisa se organizar para a gente entrar um pouquinho em metodologias ágeis, né? O conceito de gestão de projeto ele é longo, né, André? Tanto que tem, inclusive fiz MBA de gestão de projeto, tem uma cadeira longa, né? Então, como a gente comentou, a ideia aqui é trazer uma visão do projeto para que as pessoas se posicionem, né? Para entender o que é projeto, o que não é projeto, os elementos. Eu acho que é mais ou menos o que você trouxe. Não sei se você quer complementar com esse. A gente poder passar para o próximo tema. Sim, nós podemos seguir. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Você pode seguir. Esse slide eu já falei do ciclo de vida de projeto, né? Que era algo que o Ricardo iria explorar num outro viés. Então a gente pode seguir e vamos só dar uma olhada aqui rapidamente nos fatores críticos de sucesso, e a gente já libera pro Zé falar um pouco das metodologias ágeis, tá ok? Tá bom, valeu. Tá. Então, aqui falando um pouco do Slack, né, gente? O Slack é um grande pesquisador nessa área e ele delimitou bastante os cuidados que a gente tem que ter quando a gente está desenvolvendo projetos de qualquer natureza. Então, de novo, ó, né, a gente vai chover no molhado aqui, mas meta claramente definida é tudo, né, gente? A gente ter meta, ter objetivo delimitado é tudo. Depois, ó,
tem que ter gerente de projeto competente. A pessoa tem que saber, né, gerenciar um time, gerenciar expectativa, gerenciar objetivo, saber gerenciar conflito, saber gerenciar orçamento. Então, a pessoa tem que ter um conjunto de habilidades que nós já apresentamos anteriormente nos slides, né? Para que faça acontecer. Outra questão que o Zé acabou de colocar, apoio da alta administração, isso tem que estar alinhado, gente. Tem que estar alinhado com a alta administração. Então, assim, também não adianta, por exemplo, eu já vi situações assim, de a empresa do chão de fábrica fazer um projeto maravilhoso, né? E o diretor questionar por que foi feito aquilo. Porque aquilo não foi alinhado com a alta direção. Então, assim, a alta direção, ela tem que participar, ela tem que trazer a visão, ela tem que, de fato, trazer o que é relevante para a equipe trabalhar em projetos, né? Quando a gente está falando de projetos dentro das empresas. E esse alinhamento, ele tem que acontecer, esse alinhamento estratégico. Do contrário, a gente pode ter problemas, né, de conflito de expectativas, tá? Assim, time, comentei com vocês, nós temos que ter time multidisciplinar competente, as pessoas sabendo fazer, sabendo jogar, né, para fazer entrega. Outra coisa, tem que ter recurso suficiente, tem que ter canais de comunicação adequados, tem que ter momentos de comunicação organizados ao longo do ciclo de vida do projeto, para comunicar as etapas, as entregas, né? Comunicar os problemas, enfim, gente, a gente precisa garantir uma excelente comunicação, né? E isso tem que estar planejado, tem que existir planejados, e a gestão, a administração desses momentos tem que ser feita pelo gerente de projeto. Tem que ter mecanismos de controle, então tem que ter esses pontos de fechamento, pontos de consenso, pontos de entrega, pontos de medição. Então você tem que ter formas de você controlar o desempenho do projeto. Tem que ter capacidade de realimentação, ou seja, quando eu vejo que deu um problema, que eu analisei a questão no ponto de controle e um resultado não foi atingido, eu preciso ter capacidade de gerenciar esse conflito e resolver o que tiver que resolver. Se eu tiver que resolver alguma questão em relação a ti, eu vou ter que resolver. Se eu tiver que resolver alguma questão em relação a parceiro, em relação à expectativa, eu vou ter que ter essa capacidade de fazer essa gestão ao longo do projeto. Eu tenho que ter resposta também na ponta da língua para os clientes das coisas, de como é que estão as coisas, do que está acontecendo, né? Essa transparência, ela precisa existir. Os mecanismos, né, de ataque aos problemas, eu tenho que ter lá o meu time de guerra, eu tenho que ter a minha metodologia de solução de problemas para de fato conseguir resolver as contingências. E eu tenho que ter também continuidade da equipe. Se eu tenho uma rotatividade de equipe, é péssimo para um projeto. Por quê? Porque o aprendizado da equipe ele vai se perdendo ao longo do projeto. Então, eu conseguir reunir um bom time e garantir que ele esteja junto para construir um bom aprendizado e fazer a entrega da missão é fundamental. Pode seguir agora, Zé. O último slide aqui que eu iria falar, gente, a gente pode disponibilizar depois, Romualdo. Claro. É um framework, tá? É um framework que eu criei, eu fiz uma pesquisa científica onde eu analisei mais de 1000 artigos sobre projetos e mudanças organizacionais e eu identifiquei todos os fatores críticos do processo de melhoria e dos projetos de melhoria, né? E vocês podem observar que todos eles se alinham muito com a visão de gerenciamento de projetos do Slack, né? Que é um pai da Escola de Gerenciamento de Projetos, tá? Obrigado. Legal, André, obrigado.